o João Martins de Ataíde, né? Então são esses autores aí da primeira geração. Depois vem a segunda geração e até chegarmos nos mais recentes, inclusive alguns ainda vivos, graças a Deus, né? Como é o caso do Lucas Evangelista, também haverá um trabalho, né? Ele que agora completa 80 anos de idade, não é isso? Que bacana. Poeta, esse trabalho ele está acontecendo graças ao empreendimento, né, da nossa querida Lucinda Marques, que tem buscado valorizar a literatura de cordel. Esses outros projetos também, a editora já está garantindo a presença desses trabalhos no mercado através da editora IMEP? Sim, há uma conversa inicial e há acordos aí costurados. Nós conhecemos bem a Lucinda, né, tem esse papel importantíssimo, né, na divulgação da literatura popular. Somos muito gratos a ela. E, assim, há um aceno para que a pesquisa continue, não é? De toda forma, ela não irá parar, né? Porque é realmente algo que nos move. Essa pesquisa está nos motivando bastante, estamos descobrindo coisas maravilhosas e o retorno da parte tanto dos pesquisadores como dos poetas populares também nos motiva a continuar o trabalho. Certo. E com relação ao final do Santaninha, assim, o que é que vocês têm? Como é que Santaninha encerrou a sua carreira de poeta? Como é que ele se deslocou, saiu, deixou o Rio de Janeiro? Como é que foi o final desse poeta? É interessante essa pergunta, Paulo, porque serve também para falar de que ainda há algumas luzes a serem aclaradas ainda, né? Algumas zonas de penumbra que precisam ser ainda resolvidas. Uma delas é a questão da data de falecimento do poeta. Tudo indica que ele deve ter falecido ali por volta de 1883, 1884. É quando os jornais deixam de mencionar as apresentações dele e passam a se referir apenas às obras dele, né? E muito também um indício de que ele teria falecido por aí é que ele, como poeta-repórter, jamais teria deixado passar incólume dois acontecimentos marcantes do final do século XIX, que foram a abolição da escravatura e a proclamação da República. Então, como não há obras dele que mencionem esses dois fatos, muito provavelmente ele teria falecido antes disso. Mesmo encerrado o livro, a pesquisa perdura ainda. Então, nós estamos à caça, né, desse material que nos permita aclarar esse ponto também. Até mesmo porque se vier aparecer fatos novos, numa segunda edição, você já pode revisar e ampliar, não é isso? Perfeito. Nós, por exemplo, já conhecemos um dos filhos dele, Joaquim, né? Já numa pesquisa posterior ao fechamento do livro, já descobrimos esse filho dele, né? Quer dizer, uma referência ao filho dele chamado Joaquim. Que bom. Então ele teria retornado lá para o Rio Grande do Norte, pelo que se sabe é mais ou menos isso, né? Sim, uma das últimas notícias, né, dele no jornal dava conta exatamente, ele se dirigindo ao público dizendo que quem quisesse adquirir o trabalho dele ainda teria um mês, mais ou menos, para adquirir, porque após esse período ele estaria de partida para a sua província, né? Que é exatamente o Rio Grande do Norte. Uhum. Estélio, você lançou na Bienal do Livro um dos maiores cordéis já feito até hoje na história da nossa literatura de cordel, né? Esse cordel e o vento levou, é aí um cordel aí com mais de 1000 estrofes, né? Quer dizer, então são estrofes construídas em cima do livro. Nos fale um pouco desse trabalho e como é que o Estélio teve tanto fôlego para fazer um trabalho nessa dimensão. É interessante, Paulo, falar do livro, assim, dizer que em nenhum momento eu tive a pretensão de escrever o maior cordel, né? O maior cordel que se tinha notícia, com começo, meio e fim, era uma obra do o Manuel Filho, né? Que era exatamente sobre o direito de nascer, né? E então tinha mais 800 cestilhas, mais ou menos por aí. Então é o seguinte, eu sou apaixonado pelo filme e comecei a escrever, né, sem nenhuma pretensão há 4 anos. Então foi um trabalho que me consumiu 4 longos anos aí de trabalho, né? E aí comecei a escrever, e quando me chega às mãos o livro, né, eu já tinha uma versão do livro muito antiga, da década de 40, que eu lia espirrando, e aí com o aniversário do filme, saiu uma edição nova e eu adquiri.
Então, depois da leitura, a segunda leitura, me deu a ideia de trazer elementos que não estavam no filme. E isso foi crescendo, né? Então, chegou esse nome assombroso de 1020 setilhas, perfazendo um total de 7.140 versos, né? Uma coisa assim espantosa. E exatamente pelo tamanho dele, pela longa extensão, nós tivemos o cuidado de dividi-lo em capítulos, né? O texto foi lançado pela Cordelaria Flor da Serra, do nosso amigo Paiva Neves, né? E tem um trabalho de ilustração fabuloso aqui do Anilton Freires, né? Que fez a capa. A capa, ela traz aí a lembrança do filme, né? Clark Gable e Vivian Leigh, né? Então, nós temos também as ilustrações internas, no total de 12, que é exatamente a quantidade de capítulos, né, do livro. Uhum. Esse trabalho você lançou na Bienal e ele já está aí à disposição dos leitores, né? Quer dizer, as pessoas que quiserem adquirir esse trabalho, como é que procura esse trabalho para poder conhecer o maior cordel dos últimos tempos, ou de todos os tempos, né? Uhum. Inclusive o poeta Marco Aurélio disse lá no lançamento, né, que o Guinness poderia já preparar uma página lá para colocar esse cordel. É pretensão do poeta levar isso aí ao Guinness? Não é de jeito nenhum. Há quem diga também, brincando, que eu só concluí porque Deus teve medo de competir com ele, né? Disse, na outra Bíblia, não. Então, ele acabou lançando lá um raio e disse, você tem que parar por aí. Então, para adquirir o cordel, você tem duas formas aí. Ou procura a página da Cordelaria Flor da Serra, vocês encontram isso facilmente no Facebook, ou a minha mesmo, né? Então, ele vai ser também, depois, posteriormente, colocado aí nas livrarias da cidade, né? Então, por enquanto, vocês têm esses dois caminhos. Procurem a página da Cordelaria Flor da Serra ou a minha própria página, não é, no Facebook. Nós estamos apresentando o programa Cordel e Viola, entrevistando aqui o escritor, professor, poeta cordelista, Stélio Torquato. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltaremos com Cordel e Viola. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola e, como vocês já sabem, nós estamos entrevistando aqui o professor Stélio Torquato. Stélio, você também lançou na Bienal 2 caixas com os grandes clássicos da literatura de cordel, né? E uma terceira com cordéis infantis, né? Esses cordéis estão espalhados aqui na maleta. Nos fale aí primeiro sobre essa caixa dos cordéis infantis. Qual é o objetivo realmente de trazer esses cordéis infantis, né? A criançada tem procurado a ler cordel? Como é que é essa relação da criançada com o cordel? Bom, foi uma satisfação imensa, assim, saber da recepção, né? A Bienal deixou muito claro como a obra foi muito oportuna. E nós tivemos a felicidade de a primeira obra que abre essa série ser exatamente A Bela e a Fera. Como a obra está no cinema, né, a criançada tive que fazer uma impressão rápida desse cordel, porque ele acabou ligeiramente, né? Então a criançada vinha toda pegar o Bela e a Fera. A origem dessa obra, interessante por falar, ela faz parte, ela nasceu, né, de um projeto que nós desenvolvemos, projeto de extensão da UFC, nós visitamos escolas, né?
Então, nós sempre levávamos esse trabalho, conversávamos com os alunos, dávamos oficinas de cordel, palestras sobre cordel. Então, os professores passaram a nos procurar para que nós fizéssemos também adaptações de clássicos da literatura infantil, né? Porque eram variado o público que a gente atende com esse nosso projeto. Então, essas versões de obras infantis nasceram exatamente dessa demanda aí, dessa solicitação por parte dos professores, né? Então, essa caixinha traz 10 clássicos: A Bela e a Fera, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria, João e o Pé de Feijão, O Gato de Botas, Os Três Porquinhos, Rapunzel e Rumpelstiltskin. História lá de um duendezinho que obriga a moça, ajuda a moça a transformar palha em ouro, né? Um nome estranho. Então é isso, tem sido uma boa recepção, né? Eu praticamente saí sem nada do que eu levei, né? Os professores procuraram e a meninada também, e é isso. Nesses cordéis infantis, você tem procurado manter a originalidade ou vai mais por uma linguagem que a criançada possa ter um melhor acesso? Como é que você tem feito? Você sabe, Paulo, a origem mesmo dos contos de fada é problemática, assim, trabalhar com criança, porque esses textos originalmente não foram feitos para crianças, né? Então eram textos marcados inclusive com violência, né? Muito pesado. Então os irmãos Green, né? Eles foram os responsáveis pela suavização dessas histórias, né? Eles colhiam essas histórias junto ao povo e depois as transformavam, né? Porque o público consumidor era um outro público, era o público da elite. Esses trabalhos, eles estão dentro daqueles contos Mil e Uma Noite, é mais ou menos isso, é? Não. Esses contos aqui são contos europeus, mas alguns deles têm uma origem ainda mais antiga, né? Muito mais antiga. Então, por exemplo, o caso de João e Maria, que conta a história do pai que vai e deixa 2 dos seus filhos na floresta. Aquele caso era verídico. Na época, a Alemanha vivia, nem existia o país Alemanha ainda, eram vários estados, depois foram reunidos por Bismarck, né? Então, havia esse caso mesmo, dos pais abandonarem os filhos porque não tinham condições de criá-los, né? Então, ele parte de uma realidade muito dura. Então, houve essa suavização. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso do Braguinha, que fez uns discos, acho que não é a nossa geração, anterior à nossa geração, uns disquinhos pequenos, né, coloridos, em que essas histórias eram recontadas. Então, dado a força tanto dos irmãos Green quanto desses disquinhos aí, não é? Então, não havia muito disquinho como... colorido, inclusive. Disquinhos coloridos, você lembra, né? É da minha época. De uma geração anterior à minha, tá? Então, como eu dizia, a força tanto do cinema quanto das histórias do Green me impediam de ir aos textos realmente originais, né? Então, eu utilizei aquela que é mais conhecida, a história mesmo para as crianças. Uma dessas histórias que me marcou, desses disquinhos, né, é o Macaco Simão, né, que ele diz lá, era uma velha, muito velha, chamada Firififéia, que tinha um bananal no fundo do seu quintal, mas a coitada da velha poucas bananas comia, porque o Macaco Simão roubava todas que havia, né? Ela vai fazer um boneco de cera para pegar o macaco, exatamente, para poder dar uma surra no macaco, né? Então, essa é uma das histórias, assim, que me encantou realmente na minha infância. Um disquinho, uma radiola daquela pilha. Sim, exato. Tal, no interior, que você não tinha energia, então, escutei muito essas histórias no disquinho pequeno, tipo um compactozinho, Era chamado, né? compacto. Compacto. Pois é. E... além dessas histórias infantis, você também enveredou aqui por grandes obras, né? Grandes clássicos, inclusive você resolveu fazer volume 1 e fazer volume 2. Nos fale também dessas obras, de como realmente o que é que você está trazendo nessas obras e a importância dessas obras para os nossos alunos, para os universitários buscarem realmente reconhecer. Já que você nos falou anteriormente de que a dificuldade do aluno ir até uma obra maior, buscar um livro com um volume maior para fazer uma leitura. Agora, recontado no cordel, pode ser que tenha mais facilidade. Na verdade, essas 2 caixas, Paulo, elas retomam esse meu projeto inicial, né? Meu projeto inicial, me especializei nisso, em fazer versões de obras literárias para o cordel.
É claro que, além disso, tenho também obras autorais, né? Mas essas duas caixinhas, elas, portanto, dão continuidade a esse trabalho iniciado lá em 2008, né? Então, essa caixinha primeira, por exemplo, nós temos a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, né? Que são 3 histórias que se amarram pela questão do cavalo de pau, né? Cavalo de madeira lá, uma concepção de Ulisses, né? Então, esses 2 trabalhos aqui, que são um total de 20 cordéis, né? 20 versões de cordéis, elas terão inclusive continuidade, né? Há mais 2 caixas que não foram lançadas ainda, não é? E com isso eu vou praticamente concluir esse ciclo, esse primeiro ciclo, eu na produção do cordel, de versões de obras literárias. Então, além da Ilíada, da Odisseia e da Eneida, aqui você tem a canção do Rolando, que é uma história que se passa na Idade Média, o Médico e o Monstro, muito conhecido de todos, né? O Retrato de Dorian Gray, a Metamorfose, do Kafka, o Grande Gatsby, o 15 e o Velho e o Mar. Eu sei que você também tem um 15, né? Uma versão do 15. Essa versão, inclusive, eu fiz assim, por solicitação dos herdeiros da Raquel, né? Era um trabalho que iríamos fazer em 2015, por ocasião do centenário da seca, não é? E esse segundo volume tem a epopeia de Gilgamesh, que é, até onde se sabe, a obra literária mais antiga que se tem notícia, né? Pra você ter uma ideia, ela foi feita mais ou menos 8 séculos antes de Cristo, ainda em tábuas de argila, né? O Asno de Ouro, uma história muito engraçada, do Apuleio, Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver, Um Conto de Natal, O Morro dos Ventos Uivantes, Moby Dick, A Cabana do Pai Tomás, Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Revolução dos Bichos. Então, eu tenho sempre cuidado de inserir um clássico da literatura brasileira também. Então, 15 na primeira caixinha, Memórias Póstumas de Brás Cubas na segunda. E eu queria dizer a respeito desse meu trabalho, assim, mais uma vez, né? Não há problema nenhum ao adaptador de utilizar a obra literária apenas como ponto de partida. Não há problema nenhum. Eu conheço, por exemplo, versões do Pequeno Príncipe, que foi outra obra que eu lancei também agora, que trazem a história do Exupéry para o contexto nordestino. Então, não há problema nenhum. Agora, como professor de literatura, e sendo parte do meu projeto, fazer com que os alunos partam desses textos para as obras originais, eu me obrigo a respeitar ao máximo a essência do livro, entende? Então, eu procuro manter a história tal como ela foi concebida pelo autor. Essa sequência de fazer esses clássicos, né, de transformar esses clássicos em cordéis, você foi seguindo uma ordem ou foi fazendo aleatoriamente? Como é que surgiu essa ideia? Tá. A primeira concepção, né, os primeiros 15 cordéis que eu escrevi, eu apanhei 3 cordéis por cada período literário. Então foram 5 períodos literários. Então eu começo lá na Grécia e Roma do período clássico, né, e vou para a Idade Média, depois vem o período lá maneirista, passo pelo romantismo até chegar no realismo. Então, eu fui escolhendo 3 obras que são exemplares, que são representativas de cada um desses períodos, né? Agora, aqui eu não fiz muito isso, não. Eu procurei arrumar mais ou menos mesmo por questão de gosto mesmo, né? Os 3 primeiros livros, não, eles tinham que ficar juntos, porque eles têm exatamente esse liame, né? Os 3 tratam da guerra, ligação, né? da guerra de Troia, né? Sendo que a Ilíada e a Odisseia é o ponto de vista dos gregos, e a Eneida é o ponto de vista dos troianos, né? Então, elas tinham que estar aí amarradas mesmo. Mas aqui você não tem, obrigatoriamente, uma cronologia nas obras, não. Dentro dessa questão popular, o nosso querido repentista Otacílio Batista, um dos mais famosos do trio dos Batistas, os irmãos Batistas, Lorival, Dimas e Otacílio, né, fez o trabalho onde ele criou aquele mote, inclusive a nossa Amelinha, né, a nossa cantora gravou, mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Né, e ele trabalha exatamente essa questão, né, dentro dessa estrutura. Então, a nossa cultura popular e, mais uma vez, representando essa história, né, da Guerra de Troia. Perfeito. Essas histórias são interessantes dizer que essas histórias elas são tão fortes que elas continuam, elas são chamadas atualizadas, né? Então você pega, por exemplo, o caso do Médico e o Monstro.
Você tem o Médico e o Monstro, por exemplo, no Professor Aloprado. O Professor Aloprado é uma atualização, quer dizer, uma releitura do clássico, né? Então você tem, por exemplo, o caso da Uma Linda Mulher, né? Com a Julia Roberts também. Ali também é uma atualização desses contos de fadas. Então essas histórias estão entre nós, elas podem mudar de roupa, mas a essência dela perdura, né? Esses clássicos você fez aí numa versão, todas elas em 7 ou em 6, como é que você fez essa versão desses clássicos? Pronto, a maior parte deles são escritos em setilhas, né? Que é uma modalidade poética que me aprecia muito por conta da quebra do ritmo final, né? Que ele tem aquelas duas rimas lá. A quinta e a sexta, isso, né? Isso, a quinta e a sexta são iguais, né? Então aquelas rimas emparelhadas ali produzem um ritmo interessante, né? Eu sei que eram muito utilizadas, ou principalmente utilizadas em histórias de humor, né? Você tem o Pacheco, usava muito a setilha, porque tinha os textos de humor dele, mas eu gosto muito desse ritmo, né, que ele produz. E também para a questão de uma história maior, ela também lhe dá sempre um verso a mais, né? Você sempre tem um verso a mais em cada estrofe para contar. Perfeito, Paulo, é isso mesmo. E então, essas caixas, num total de 20 cordéis, né, já estão disponíveis também para o nosso público e o público também poderá procurar, também foi pela Cordelaria Flor da Serra, né? Uhum. Mas, Estélio, me diga uma coisa, a nossa literatura de cordel, ela ainda sobreviverá muito? Ou como é que anda essa literatura? Tem espaço ainda para o cordel, mesmo tendo algumas discrepâncias de discriminação desse cordel? Como é que está o cordel? Como é que você, como professor de literatura, vê isso? Eu diria que agora que começou a história. Não, o cordel vai viver muito tempo, né? Graças a Deus. Porque é o seguinte, costumo dizer que a sociolinguística nos salvou, para usar um termo lá do nosso curso de letras, né? Durante muito tempo, a escola, ela manteve esse preconceito para com essa forma de linguagem aí, né? Mas a sociolinguística nos mostra hoje em dia que não importa, não basta você só falar português. Você tem que falar várias línguas portuguesas. Você tem que ser poliglota dentro da tua própria língua. Não existe uma única língua portuguesa. Você fala com a namorada, você fala com a pessoa querida de um jeito, você se reporta a uma autoridade de outra forma. Então você tem que ajustar esses níveis de linguagem de acordo com a situação comunicativa. Então a escola hoje abriu os olhos para isso. Você veja que o Maurício de Souza costumava dizer que o maior preconceito que ele sofria não era em relação ao Cebolinha, que trocava o R pelo L, não. Era o Chico Bento. Ele recebia cartas furiosas de professoras que faziam aquela imitação da fala matuta do personagem. Hoje em dia, o Chico Bento é recebido porque você tem que ensinar ao teu aluno as variações, as variantes da língua. Então, a variante regional, ela está cada vez mais sendo privilegiada. Então, eu diria sim, que o cordel vive e viverá por muito tempo, porque a obra popular, por ser uma obra de resistência, ela aprendeu, com o tempo, a se adequar à mudança dos tempos. Então, você veja, por exemplo, hoje a internet, ela só nos favorece. Quantas vezes nós, cordelistas, nos fazemos o que se fazia antes ao vivo, a chamada peleja. Hoje existe a peleja virtual, né? Então está um cidadão lá nos Estados Unidos e outro aqui, você joga um mote, o outro responde. Então nós costumamos participar dessas brincadeiras no espaço cibernético. Eu fiz um cordel juntamente com o jornalista Paulo Ernesto, lá de Juazeiro, do Crato, filho do grande cidadão lá que é radialista lá no Crato, me deu um branco agora o nome dele. Mas o Paulo Ernesto, nós não nos conhecíamos e entramos numa comunidade na internet, foi dado um mote, né? E nós fizemos esse trabalho. Eu queria agradecer, dizer em nome de toda a produção do programa Cordel e Viola, do nosso produtor Eduardo Praciano, em nome do nosso diretor Demóstenes Batalha, de toda a equipe técnica, agradecer por essa sua disponibilidade e dizer que o espaço aqui está aberto para os poetas cordelistas, para aqueles autores que queiram realmente mostrar a sua obra e trazer essa literatura.
Bom, eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né, meu amigo Paulo de Tarso, a toda a produção do programa. Quero dizer que esse programa é muito oportuno. Nós temos que realmente trazer a cultura do povo, não é, para todos os espaços de divulgação. E dizer para você também que estou à sua disposição. Sempre que precisar, é só chamar. O programa Cordel e Viola vai ao ar todos os domingos pela sua TV Fortaleza, TV aberta 61.4, canal digital. 8 horas da manhã, reprise às 17 horas. Na segunda-feira, reprise às 19h30 e na quinta-feira, reprise às 17 horas. Tenham todos uma semana de paz e de alegria e até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais um Cordel e Viola. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.